Porque a maioria trabalha no sábado, né? A maioria. Domingo, a minoria não trabalha. Assim, por o que no meu ver, né, o que eu entendo, as pessoas, elas se baseiam na criação, né? Que, segundo a Bíblia, lá em Gênesis fala, né, que Deus descansou no 7º dia, então eles têm como domingo, né, que foi o descanso de Deus, então eles têm um domingo como se fosse um dia de descanso, né? Acho que é porque, com o passar do tempo, com o passar do tempo foram criando adaptações para as coisas. Todos nós sabemos que o dia em que Deus descansou na criação foi no sábado. Só que o que acontece é o seguinte, a gente, por meio de convenção, porque fomos criando hábitos, a gente achou melhor o domingo para descansar. Porque é o último dia, é o primeiro dia e é o dia que o povo agora descansa, que as coisas fecham, quer dizer, mais ou menos fecham. Então é o dia que o povo prefere descansar, porque no sábado está tudo aberto, no sábado você pode fazer tudo, ou no sábado se você não trabalha, você lava a roupa, no sábado se você não trabalha, você vai fazer uma compra. Então não se tem mais tanta facilidade de se fazer isso. Você percebeu que a lição de hoje ela é muito importante, é uma lição histórica, ela fica clara para você e para mim, essa questão da mudança do sábado para o domingo. É uma lição que a gente precisa deixar tudo muito claro, para que a compreensão dela nos leve à fidelidade à guarda do mandamento de Deus. Semana passada, nós já vimos que o sábado é bíblico, que Jesus guardava o sábado, que os seus seguidores guardavam o sábado, inclusive sua mãe Maria. E a gente fica, lógico, semana passada você deve ficar intrigado, mas por que milhões de pessoas guardam um domingo e não um sábado? Bom, hoje eu espero que você tenha entendido tudo isso. Eu quero que você acompanhe comigo 2 textos da Bíblia, porque você descobrirá que Deus não foi pego de surpresa. Veja, embora 8 textos bíblicos falem a respeito do domingo, nenhum deles diz que nós devemos guardar o domingo, ou que as honras do sábado foram transferidas para o domingo, ou que devemos adorar a Deus nesse dia. Nada disso. Pelo contrário, querido, Deus não foi pego de surpresa. Deus profetizou e mostrou para você e para mim que a verdade seria jogada por terra, que eles cuidariam de mudar os tempos e a lei. O primeiro texto nessa recapitulação do estudo de hoje que eu gostaria de ler com você é Daniel 8:12. Então, querido, acompanhe comigo aqui Daniel 8:12, que diz assim: o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez. O texto está falando aqui de um poder religioso que lançou a verdade por terra. Simplesmente desprezou a verdade. Inventou fábulas, contos, mentiras e viveu um processo de apostasia. E Daniel 7:25 diz assim, que esse poder proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, querido, Deus já sabia que haveria um poder religioso que começaria puro e que depois haveria de se envolver com o paganismo e destruiria tudo. Bom, eu quero dizer para você o seguinte, vou deixar uma coisa assim bem clara para você. A Igreja Católica é a Igreja Universal. Todos nós, nesse sentido, somos católicos. E a Igreja Católica é a Igreja Universal lá do princípio, dos primórdios do cristianismo. É a primeira igreja. E a Igreja Católica, ela veio vindo fiel. E houve um período da história em que a Igreja Católica guardava o sábado, não tinha santos, não adorava imagens, e a Igreja Católica veio vindo. Porém, no dia 7 de março de 321, um indivíduo chamado Constantino, imperador de Roma, ele coloca a primeira lei dominical. Por quê? Porque ele era pagão, ele declara que se converteu ao cristianismo, mas não havia tido conversão. Ele adorava o Deus Sol porque ele era pagão. Lembre-se, domingo em inglês é Sunday, que é dia do sol. Então,
ele começou a impor a guarda do domingo. E houve um período na história onde guardava-se o domingo, os pagãos, e o sábado, os cristãos. Mas o império não conseguia ter 2 dias de descanso, de guarda, de observação. Então o que eles fizeram? Eles colocaram o domingo, dizendo assim para os católicos: olha, Jesus Cristo ressuscitou no domingo, vamos descansar no domingo em honra a Jesus. Só que isso foi uma ideia deles, não é da Bíblia. E sabe o que os católicos verdadeiros fizeram? Protestaram. Eles falaram: não, aqui não, ninguém pode mudar a lei. A lei dos 10 mandamentos está aqui. O sábado do Senhor é o dia de guarda. E protestaram. Só que o que aconteceu? Igreja e Estado se uniram. E aos católicos que permaneceram fiéis, esses foram perseguidos, esses foram desprezados. E o que aconteceu? Querido, a Igreja Católica oficialmente adotou o domingo como dia de guarda no ano 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. E nesse momento, os sinceros saíram da igreja e disseram: não concordamos com vocês, porque vocês estão paganizando a igreja. E os sinceros católicos saíram. Só que a igreja se institucionalizou cada vez mais, agora com a força do Estado pagão, do Estado de Constantino. Entende por que Daniel 8:12 diz: lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez? Veja a força hoje da Igreja Católica. Eles têm muito dinheiro e muito poder, muita influência, você sabe disso. Agora, perceba, a Igreja Católica errou, mas os católicos verdadeiros, os fiéis a Deus, permaneceram guardando o sábado. E você não sabia de nada disso. E talvez hoje você esteja assim, preocupado e angustiado. Entende que Deus já sabia. Ele disse assim: olha, que esse poder iria proferir palavras contra o Altíssimo, destruindo aqueles que eram separados pelo Altíssimo, cuidando em mudar os tempos e a lei. Hoje a sociedade separa o dia de meia-noite a meia-noite, mas a Bíblia, olha os tempos, separa o dia pelo pôr do sol ao pôr do sol. E é claro, o sol findou, acabou um dia, começou outro. Quando o sol termina, quando existe o ocaso do sol, acabou o dia, está começando o outro. Mas não, o ser humano vai lá e coloca a meia-noite. Deus diz: guarda o sábado. O ser humano vai lá e diz: não, guarda o domingo. Sabe o que é isso? É o grande conflito, querido, entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado, entre o que Deus diz e o que o inimigo de Deus diz. Hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você vai seguir ou a tradição dos homens, ou a tradição de uma igreja, ou você vai seguir o que a palavra de Deus diz. Foi um pagão, Constantino, em 321, que decretou a primeira lei dominical. Apenas algumas décadas depois é que a Igreja Católica se corrompeu. Os católicos sinceros protestaram e falaram: não, vamos permanecer firmes na palavra de Deus. Foram perseguidos. Na Idade Média, se o indivíduo tinha um pedaço de papel da Bíblia, esse indivíduo era morto, era queimado vivo. Milhares e milhares de cristãos foram decapitados, açoitados, mortos, espancados, porque queriam seguir a palavra de Deus. Ah, querido, entende por que a Bíblia diz que destruirá os santos do Altíssimo? Você conhece a história, a Idade Média destruiu milhares e milhares de vidas. Cristãos eram colocados como tochas vivas no Coliseu para acender e iluminar o Coliseu. O combustível era a carne humana de homens e mulheres que queriam guardar o sábado, que queriam seguir a palavra de Deus, mas não era permitido. Qualquer pessoa que se levantasse contra esse poder religioso seria destruído, esfacelado. Homens de Deus, Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Lutero, homens de fé, que foram contra tudo e contra todos, para que a palavra de Deus pudesse hoje estar claro, aberta na minha mão e na sua mão. Querido,
você vai fazer? Qual é a sua decisão? Você vai continuar guardando preceitos e tradições de homens? Ou você vai guardar o sábado de Deus? Você entendeu? Tudo que Deus cria, Satanás vai lá e mente. Deus disse, se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Aí Satanás diz, não, você não vai morrer, come aqui. Deus diz, o homem quando morre, morre de verdade. Satanás diz, não, não morre não. Jesus diz que vai voltar de maneira visível, literal, todo olho verá. Aparece uma doutrina, sei lá da onde, dizendo que vai ter arrebatamento secreto. Que Jesus Cristo vai voltar de maneira invisível. Onde é que está isso na Bíblia? Desde quando Deus faz coisas secretamente? Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não fará nenhuma coisa sem antes revelar aos seus profetas. Querido, Jesus Cristo institui o sábado como um dia de comunhão de você com Deus. E aí sabe o que acontece? Aparece um poder religioso dizendo assim, não, nós achamos melhor o domingo. Querido, eu respeito a Igreja Católica e todos os católicos, mas eu jamais me separarei dos princípios da Palavra de Deus. Eu não quero com esse estudo magoar ninguém, mas a verdade precisa ser dita. Lembre-se aquilo que eu sempre digo aqui. Eu nunca disse que seria fácil. A única coisa que nós temos a oferecer é a verdade da Palavra de Deus. A decisão, amigo, é sua. Um dia eu tive que tomar a minha. Eu espero que você hoje tome a sua. Guarde o sábado. Permaneça firme na Palavra de Deus. E você entenderá que Deus tem planos para você e para a sua vida. Na semana que vem, nós vamos abordar a respeito dos princípios de saúde. Mandamentos lindos de Deus para você viver bem, para você viver melhor. Um grande abraço e até lá.